Galera, informação sobre Andrés Pereira. Muitos flamenguistas me perguntando, inclusive nas ruas, na academia, o pessoal me pergunta, e o Andrés vai para o Palmeiras mesmo? Isso é muito engraçado, porque o Andrés Pereira saiu daqui do Flamengo porque a torcida não queria. Na ocasião, o Flamengo chegou a um acordo com o Manchester United para pagar 9 milhões de euros pela compra dele. O Flamengo chegou a trocar documentos, vocês vão se recordar disso, mas após a pressão da torcida do Flamengo, sobretudo nas redes sociais, a diretoria simplesmente rasgou o documento, não assinou a compra e desistiu de Andrés Pereira por 9 milhões de euros. O tempo passou, ele foi vendido ao Fulham, está se destacando lá no Fulham, no clube inglês, jogador de seleção brasileira, e agora o Palmeiras está bem perto, sim, de contratar o Andrés Pereira. E olha, apurei os valores, proposta de 20 milhões de euros inicialmente, mas o Palmeiras já subiu o valor para 22 milhões de euros, dá em torno de 140 milhões de reais. E o jogador quer jogar no Palmeiras, deu ok para os seus empresários, a vontade do jogador está contando bastante. Eu acredito que o Palmeiras irá conseguir a contratação de Andrés Pereira. E você vê como é o destino, né? Ele é o autor da maior falha da história do Flamengo, naquela final da Libertadores, justamente contra o Palmeiras, que ofereceu um projeto bacana para ele, até para ele ser camisa 10. Outro jogador que não vestiu a camisa do Flamengo, mas na verdade ele chegou a vestir sim. Saiu uma foto dele com a camisa do Flamengo, mas não como jogador do clube carioca. Oscar, que outrora quase foi parar no Flamengo, está indo para o São Paulo, contrato de 3 anos. Vai assinar nessa terça-feira, dia 24 de dezembro. Aí eu quero saber de vocês, torcedores do Flamengo. Vocês acham que é um presente de Natal para a torcida do São Paulo ou não? Já passou a hora dele de retornar ao futebol brasileiro? Quero a opinião de vocês. Davi Luiz, galera, que deixou o Flamengo no último domingo, após ser comunicado que não teria o contrato renovado. O Vasco tem interesse na contratação de Davi Luiz e está conversando sim com os empresários do atleta, a ver se vai chegar a um acordo, se o Davi Luiz topa também o projeto do Vasco da Gama. Eu tenho minha opinião aqui, gente. Para mim não vai interferir em nada o meu carinho em Davi Luiz, pelo fato dele jogar no Vasco da Gama. Eu não considero Davi Luiz ídolo, mas falo sempre aqui, idolatria é algo muito pessoal. De repente o jogador que você considera ídolo, eu não considero ídolo, e vice-versa. Então não vejo nenhum problema ele jogar no Vasco, até porque nem acho que seja um reforço de peso para fazer a diferença dentro de campo. Acho que pode fazer a diferença muito mais nos bastidores. Gabigol, galera, vai ser jogador do Cruzeiro. Apurei que o Cruzeiro vai anunciar aí no começo de janeiro. Estão preparando um anúncio de arromba, um anúncio daqueles para chamar muita atenção. E o Gabigol chama muita atenção porque ele é um atleta extremamente midiático. Inclusive me falaram que tem a chance dele utilizar a camisa 10 no Cruzeiro na temporada 2025. Falando de Flamengo agora, mas tá certo, o Gabigol, o Cruzeiro, tá, pessoal? Ele tem contrato com o Flamengo até o dia 31 desse mês e, obviamente, não vai renovar. Falando de Flamengo agora, o Flamengo pode chegar a 90 jogos na temporada 2025, óbvio. Isso aí é o limite, se chegar na final de todas as competições, 90 jogos. Inclusive, o BAP deu uma entrevista ao Band Esportes e falou sobre o elenco para 2025 por conta dessa quantidade de jogos que o Flamengo pode enfrentar em 2025. Abre aspas. As comissões técnicas gostam de trabalhar com 25 atletas. É mais fácil dar treino. Mas agora tem que ter um terceiro time, com treinos mais longos. As viagens são com mais gente. Vai ter mudança que vai afetar todos nós. E com o Flamengo não vai ser diferente. Ainda mais com o Flamengo, que pretende ganhar tudo. Está no nosso hino. Vencer, vencer, vencer. Entendo que esse tipo de mudança é uma adaptação que quem está no futebol vai ter que sofrer. Qual é a boa notícia? Isso vale para o Flamengo, para o Palmeiras, para o São Paulo, para o Fluminense, para todo mundo. O BAP falando sobre o elenco enxuto que o Flamengo vai ter justamente por conta dessa quantidade de jogos que o rubro-negro pode enfrentar no próximo ano. Apuração sobre patrocinador, galera. Descobri hoje que Flamengo comunicou à empresa Kawai que não vai renovar o vínculo que vence no dia 31 desse mês. Kawai estampa a marca na manga da camisa do Flamengo, vocês vão se recordar disso, e o Flamengo já tem conversas, na verdade a nova gestão, né? Provavelmente é o Ricardo, que é o novo VP de comunicação e marketing do Flamengo, ele já está conversando com algumas empresas interessadas em ser parceiras do Flamengo, em estampar a marca na camisa do Flamengo.
a gente tem novidade, a gente informa aqui para vocês. Eu falei de Davi Luiz e Gabigol que estão saindo, e eu apurei que a saída de Davi Luiz e a saída de Gabigol, juntando os dois, o Flamengo vai ter um alívio na folha salarial de pelo menos 3 milhões de reais por mês. Gente, 3 milhões de reais por mês, pelo menos. Se a gente fizer uma conta rápida aqui, ó, em um ano, o Flamengo vai, na verdade em um ano, mas a gente tem que botar 13 meses, né? Porque tem o 13º. Ó, em um ano, o Flamengo economiza pelo menos 39 milhões de reais de salário, tanto com o Davi Luiz quanto com o Gabigol, os dois juntos, obviamente. Então, é um baita alívio na folha salarial do Flamengo para possíveis reforços. E já já a gente vai falar sobre o nome. Eu já mencionei esse nome aqui e descobri mais informações. E hoje, segunda-feira, José Boto e Felipe Luiz se encontraram lá em Portugal. Felipe Luiz que está aproveitando as férias para poder assistir a jogos no Velho Continente, acompanhando vários jogos, fazendo networking, tá certo, visitando clubes. Ele que tem uma história muito linda na Europa, obviamente, ídolo no Atlético de Madrid. Então ele aproveita esse know-how dele, esse conhecimento dele para adquirir mais conhecimento. E aí o José Boto, após deixar o clube croata, foi para Lisboa, está em Portugal, enfim, resolvendo os últimos detalhes para poder se transferir no dia 28 aqui para o Rio de Janeiro. Ele se encontrou, os dois se encontraram, obviamente falaram de Flamengo e obviamente pensaram no projeto para 2025, eles vêm conversando já há muito tempo, inclusive a decisão de não renovar com o Davi Luiz passou muito nas conversas por Felipe Luiz, e o José Boto foi quem comunicou o Davi Luiz, e por ironia do destino foi o José Boto que encontrou o Davi Luiz nos tempos de Vitória e levou para o Benfica, e agora teve que comunicar o Davi Luiz da decisão da não permanência dele, e obviamente o nome do Firmino, tá? Atacante Firmino, que hoje está no mundo árabe. Esse nome agrada sim aos dois, já trouxe esse nome aqui anteriormente, e o Flamengo pretende fazer uma consulta para saber se existe a possibilidade de empréstimo, como é que seria, enfim, o Flamengo quer sim tentar a contratação de Firmino, pensando em 2025. Eu particularmente já falei aqui e vou falar novamente, para mim seria um baita reforço, pensando ali no custo baixo. Tem 33 anos, gente, no futebol brasileiro, ele, pelo menos na minha visão, ele sobraria. É um jogador de alta qualidade, alto nível, anos de Liverpool, não é à toa, é um jogador que tem muito potencial, e sim, o Firmino agrada ao José Boto e ao Felipe Luiz, é um nome que eles desejam tentar a contratação, sim.